contar aqui também com a participação do professor, mestre e doutor Eric Vidigal. Bom, inicialmente eu queria dar parabéns ao professor Fernando Rubim pela qualidade do trabalho. Eu confesso que nos últimos 10 anos que eu atuo como professor de processo civil, eu já vim me cansando de algumas coisas que têm sido colocadas no mercado editorial pela ausência de inovações. A gente tem visto aí, e isso tem tido um reflexo direto no próprio projeto do novo Código de Processo Civil, a dificuldade de alguns autores modificarem seus posicionamentos, enfim, a gente tem um mais do mesmo constante. E esse trabalho, ele é um trabalho que eu diria que ele não é para ser lido, ele é para ser estudado, refletido. A pesquisa está muito densa, e consta da base de dados do CNPq, que o professor Fernando Rubim, quando foi aprovado na sua graduação, foi aprovado com louvor. Eu diria que, fazendo uma análise, uma comparação com o mestrado, essa dissertação de mestrado, ela com certeza atingiu todos os objetivos que se esperam de uma dissertação de mestrado. E eu queria então que você me fizesse uma consideração a partir de colocações que são suas, né? Por exemplo, a questão da revelia, que leva ao julgamento antecipado da lide. Tem uma passagem do teu trabalho que você coloca isso, a revelia, ela levando ao julgamento antecipado da lide, de alguma maneira estaria violando o princípio da ampla defesa, porque impediria a parte de produzir provas. Mas eu queria que essa comparação fosse feita com um princípio que eu não vi assim, explorado aqui, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Como que a gente consegue conformar dentro desse sistema processual a ideia de que, por exemplo, se um advogado perde um prazo e a parte, por força do direito, ela não tem a capacidade postulatória como regra, ela vai ser penalizada com o afastamento do judiciário da apreciação da questão. Como que ficaria então esse contraste, né? Uma preclusão temporal pela perda do direito de apresentar uma contestação, por exemplo, em razão de uma irresponsabilidade de um determinado advogado, e o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio que é um dos pilares da nossa República. Agradeço a reflexão do professor Eric Vidigal a respeito do tema. Realmente, o último capítulo do livro deixa uma porta em aberto para continuar a reflexão, até porque realmente a linha central não era desenvolver uma verdadeira tese, o espaço seria mais adiante no futuro trabalho. A linha defendida no trabalho, na parte final do trabalho, no que toca a revelia, é que realmente o dispositivo, que eu mencionei até na primeira parte, que é o 332º, ele tem que ser analisado com bastante cuidado e aplicado de uma maneira bastante restrita. Porque se é verdade que a revelia impõe o julgamento imediato da lide, não é? Há dispositivo no CPC também, que é o 322, que informa que a parte deve ter direito de produzir prova a partir do momento que intervém no processo. Não é? Então, se a parte, ela, logo no momento posterior à aplicação da revelia, ela comparece no processo e ela demonstra interesse na produção da prova, não é? Ela deveria ter esse direito de fazer a prova do processo. E aí a gente parte para a análise constitucional do problema também, não podemos ficar realmente só no campo processual, e a gente não pode ter receio de fazer uma análise fora do Código Processual, porque os estudos modernos no processo civil, eles estão na linha de processo e Constituição, não é? Minha própria dissertação de mestrado está dentro do módulo da URGS de processo e Constituição, em que realmente a gente buscou fazer essa aproximação de um CPC de 73 para uma Constituição Federal que é de 88. Então, a questão da dignidade da pessoa humana, doutor Eric, me parece que ela, embora não explícita, ela se aproxima muito, está no artigo 1º e 3º da Constituição Federal, se aproxima muito do artigo 5º e 35, este sim eu referi de uma maneira reiterada no livro, que é o princípio do acesso ao Poder Judiciário, mas um acesso adequado ao Poder Judiciário, um acesso justo ao Poder Judiciário, que deve ser dado não só ao autor, mas também ao réu. Então, a defesa do direito prioritário à prova está focado no artigo 5º, em alguns dispositivos, como o devido processo legal, da ampla defesa, das provas lícitas, que são os incisos, respectivamente, 54, 55 e 56 ali da Constituição Federal, mas ele também está focado no artigo 5º, 35, que é do acesso justo, do acesso adequado de um processo que ele não seja só célere,
mas um processo que ele tenha qualidade. Quero agradecer aqui a participação dos senhores, nossos convidados no programa de hoje no Academia, e convido você também, acadêmico, a participar. O endereço é academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.